Do que você tem medo? Quando alguém te pergunta qual é o seu temor, qual é o seu medo, o que você responde a essa pessoa? Afinal de contas, para onde está indo o teu coração? Queremos falar um pouquinho deste santo temor, daquilo que Deus nos convida a ter medo. Por isso, vamos juntos meditar o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho nos convida a irmos até o centro de uma das pregações de Jesus. Está em Lucas, no capítulo 12, do versículo 1 ao 7. E diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Imagine aí a quantidade de pessoas que estavam em volta de Jesus. E Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tinha então uma multidão, só que Jesus escolhe falar aos discípulos. Isso que está direcionando essa pregação àqueles que ele chamou de forma especial a estar com ele, a receberem o ensinamento de uma forma bem mais profunda e, consequentemente, evangelizar, levar. É muito provável que você seja uma pessoa dessa. Você não foi só convidado a ficar escutando Jesus, mas foi convidado também a levar o Evangelho na tua família, naquilo que é evangelização dentro da sua comunidade. É bem provável que você seja um discípulo, quem sabe até alguém ainda chamado mais próximo, como os apóstolos. Então Jesus está dizendo esta pregação de forma especial para você que tem este chamado. Jesus continua e diz o seguinte: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quantas vezes Jesus vem bater mesmo com autoridade nessa dimensão da hipocrisia? É que Jesus vem muitas vezes nesta ferida que está aberta dentro do discipulado, que é a hipocrisia. Se fala uma coisa e se faz outras. Quantas vezes nós temos ministros, pessoas que estão dentro da igreja, que são evangelizadores, mas vivem uma vida dupla. Quantas vezes nós falamos algo da nossa boca para fora, mas nós estamos constantemente caindo naquilo que nós mesmos damos conselho para os outros. Quantas vezes nós temos nas nossas palavras, na nossa vida, a concepção de que a oração é o ponto principal do nosso dia, mas isso não é verdade na nossa vida concreta. Quantas vezes nós falamos da importância da palavra, mas às vezes trocamos ela por outras coisas. Perceba a hipocrisia que muitas vezes se encontra dentro dos seus discursos e que muitas vezes as pessoas vão te cobrar diante dessa hipocrisia. É interessante então que Jesus fala para não deixarmos ser levados, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Mas é lógico que isso não se refere aqui, porque muitas vezes a gente pensa na injustiça que nós sofremos e pensamos, mas isso daqui um dia vai ser visto por todos. Essa injustiça aqui que nós estamos passando vai ser conhecida. Meus caros, às vezes o mal se esconde de tal forma em acontecimentos que parece realmente que ele ganhou todas as coisas. Parece que ali, naquele mal, há uma força extraordinária e que o bem, de certa forma, foi vencido. Mas o Senhor está falando daquilo que está sendo visto no céu. E Ele continua: portanto, tudo o que tiveste dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Nada escapa. Todos aqueles que narram a experiência de ter se encontrado com o Senhor falam da experiência de não conseguir como que mais esconder. Não havia mais justificativa. Pense as justificativas que você dá diante dos seus erros, diante das suas dificuldades, se as suas justificativas diante da verdade suprema podem ficar escondidas. Por isso, cabe aqui uma avaliação sempre interior, porque é na interioridade que você descobre quantas as suas frases são falsas, quantos dos seus valores são falsos, não porque não são verdadeiros em si, são falsos porque não são colocados em práticas dentro de você. E se você tem algo que o Espírito Santo te mostra, isso se torna maravilhoso.
Muitos santos falaram assim diante do Senhor: Senhor, fala-me a verdade. E eles começaram a perceber que dentro dele começou a aparecer de memória, de acontecimentos, várias coisas em que havia o pecado, a mentira, a falsidade. Quanto mais se mergulha em Deus, mais se vê aquilo que se está escuro. Vem para a claridade, é próprio de Deus. Buscamos isso agora para não ter que viver isso depois. E ainda acrescenta: e o que tiverdes pronunciado, diante do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podemos fazer mais do que isso. Vou mostrar o que deveis temer. E aqui entra uma coisa importante: a gente tem perdido o medo de uma coisa que é fundamental, o medo de ir para o inferno. E se você começa a pregar sobre isso, vai dizer assim: mas padre, para que tudo isso? Padre, para que essa coisa de inferno? Não, padre, isso aí é uma coisa que só traz culpa para as pessoas, um peso psicológico. Aqui está a palavra de Deus, ela está dizendo para você: temei aquele, que vai dizer aqui, que pode tirar a sua vida e depois lançá-la no inferno. Mas quando a gente é perguntado do que a gente teme, dificilmente você vai dizer: eu temo não fazer a vontade de Deus. Até porque para dizer isso para alguém, você vai ter que manifestar a sua fé. E às vezes não é conveniente manifestar a fé. Eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. A pessoa pode até achar, pessoa superficial, quem é esse? Uma pessoa tão estudada, tão conhecida, me solta uma frase. É lógico que a pessoa nunca vai dizer isso para você, mas você já fica imaginando que ela pode pensar de você. Temer ao Senhor. Temer não alcançar a graça do céu e ir para o inferno é uma sabedoria. Só que esvaziaram o inferno. Primeiro, querem colocar ele como algo construído. Depois, como não existente. Por fim, o céu também se torna um objetivo que não deve ser buscado. E a gente começa a falar muito da busca da felicidade. A felicidade é uma consequência da vivência do céu, da presença do céu. Da presença do céu, que é a presença de Deus. É como se a gente quisesse as consequências e não aquilo que é Deus. Por isso as coisas vão tomando rumos ruins. Preste atenção no que você tem medo. Tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a sua casa, tem medo de perder aquilo que são o reconhecimento dos outros, tem medo de bicho, tem medo disso. Precisamos pensar realmente aquilo que está fazendo o nosso coração temer. E aí, se eu começo a temer, não estar na presença, não buscar esse céu, as coisas começam a perder o seu sentido verdadeiro, e ao perder o seu sentido verdadeiro, aquilo que você busca pode não encontrar. Fazer uma vida toda em busca de algo que não se encontra. E aí vem toda a dinâmica que o mal cria diante de colocar valores falsos na nossa vida. Porque tudo aquilo que é falso desmorona. Mas tudo aquilo que é verdadeiro é como rocha. E se você constrói a sua casa sobre essa rocha, então a tua casa é edificada e é fortalecida diante das batalhas. Mas primeiro entender de onde você está fazendo tudo isso. Afinal de contas, mesmo se você perdesse o emprego, mesmo que as pessoas não tivessem reconhecimento por você e você tivesse temor a Deus, você encontraria algo extraordinário diante de tudo isso. Veja as histórias dos santos, pegue em cada um deles e você vai reconhecer tudo isso. Por fim, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Tudo que acontece à tua volta está
como que sendo olhado, acompanhado por Deus. Mesmo aquelas que parecem ruins, porque Deus está preparando diante de todas essas dificuldades algo que Ele faz você encontrar o paraíso. Aproveite, faça de cada detalhe uma providência de Deus, porque a providência de Deus é rica em detalhes. Se você começa a vê-la, perceberá o quanto isso te impulsiona ao céu. Que Deus possa ajudá-los a encontrar a verdadeira dinâmica. E vai para longe de todo o fermento dos fariseus. Deus vos abençoe, um bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.